A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Meus queridos, você que me assiste agora, você tem algum objeto como símbolo de bênção na sua vida? Ou seja, na igreja onde você vai, seu pastor ou a congregação lá, eles têm a prática de passar para você algum objeto, e aí seja um paninho, uma pulseira, uma corrente, uma cruz, ou qualquer outra coisa semelhante, com o objetivo de dar sorte, proteção, bênção, prosperidade e tudo mais. Se você tem algum tipo desse objeto em casa, eu aqui digo para você, retire isso daí, porque isso daí, ele virou um amuleto, ele virou um ídolo, e Deus não concorda com isso, porque aquele que te protege não é nenhum símbolo, nenhum amuleto. Inclusive, tem alguns que abrem a Bíblia e colocam na cabeceira da cama, aberto num determinado lugar, e alguns em Salmo 91, para declarar que ela aberta está protegendo esta pessoa. Mentira, tá? Se você acredita nisso, hoje eu quero desmascarar a mentira de Satanás na tua vida, pois isso virou um amuleto, virou um ídolo, e preste bem atenção, sem você perceber, na ignorância que o inimigo introduziu você está dizendo que é aquele objeto ou aquela Bíblia. Estou falando até da Bíblia, ok? Ou aquela pulseira, ou aquela corrente, ou aquela cruz, ou seja lá o que for, aquele paninho, aquele lencinho, aquele tijolinho, e tudo que a gente vê aí fora que os líderes têm colocado, vendido, para que você adquira. Então, isso daí está no lugar de Deus. Sim ou não? Porque a partir do momento que você acredita que isso te traz proteção, que isso te traz segurança, você está dizendo para o mundo espiritual que não é mais Deus, e sim aquele objeto. Ok? Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês terem uma ideia, que Deus até mandou. Vocês lembram da serpente de bronze? Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar ela, porque o povo estava em rebeldia, e ali existia um propósito, e depois eu fiz até um vídeo explicando sobre isso, mas eu posso passar rapidinho aqui. E aí eu quero que vocês entendam o que o povo fez, que acaba desagradando a Deus, e nós carnais, né, seres humanos caídos, temos a tendência de se apegar a tudo deste mundo, e menos entender o que Deus quer. Querido, quem te protege é Deus. Quem te guarda é Deus. Não é nada mais além do que isso. Qualquer outra coisa que alguém colocar na sua cabeça, seja até um símbolo que tem na Bíblia, né? Um símbolo citado na Bíblia, vamos dizer. Por exemplo, uma cruz. Tem gente que usa uma cruz porque Jesus morreu numa cruz e acha que aquela cruz é uma proteção. E talvez você, crente como o católico, que eu também era, dizia, não, mas isso aqui eu não adoro, é só uma lembrança, tá? Mas ela tem uma importância para você, a ponto que você carrega isso. Eu carregava uma cruz no peito, e por mais que eu sabia que ali aquele personagem, né, que era o Cristo pregado naquela cruz, ali naquela corrente que eu tinha, e bonita por sinal, de prata, eu estava dizendo para todo mundo que aquela cruz, que é o meu Jesus, ele morreu por mim, só que o Espírito Santo falou para mim, tá, Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. Como é que ele está hoje? Hoje ele está vivo. E hoje é para adorar ele em espírito e verdade, e não através de um símbolo, de uma cruz, porque ele não está mais ali. E aí o Espírito Santo disse, se Jesus morresse numa forca, você iria carregar uma corda? Se Jesus morresse, né, na espada, você ia levar uma espada, carregar uma espada? Ou seja, a gente é apegado a todas essas coisas. Em Deuteronômio capítulo 4, vocês podem ler lá,
que quando Moisés está falando para o povo, que Deus falou no Monte Sinai, que todo mundo ouviu a voz de Deus, vocês vão entender lá que Moisés diz assim: quando vocês ouviram a voz de Deus, vocês viram alguma imagem? Vocês viram ali imagem de homem, de mulher? Vocês viram imagem de algum animal, tanto que rasteja ou que voa, ou das águas? Vocês viram o sol, estrela, lua? Não, por quê? Lá está escrito, se não me falha a memória, por 3 vezes, dentro do capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, pode ler lá. Diz assim: para que os nossos corações não se corrompam. Entende? Por quê? Porque nós temos uma tendência a idolatrar aquilo que Deus muitas vezes até usou. Então, isso é coisa do inimigo. Tá? O inimigo que gosta de idolatrar isso, e aí tira a glória de Deus e coloca a glória de Deus no objeto, numa estátua. Né? Nós sabemos que quantas religiões estão aí adorando uma estátua, e essa estátua está ali dentro da casa da pessoa, e ele está fazendo uma fezinha ali que aquela estátua vai resolver alguma coisa. E não vai. Porque a Bíblia diz que tem olhos e não vê, tem boca, mas não falo, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não andam, são inúteis. E torne semelhante a eles, aqueles a quem eles confiam. Vocês podem ler Jeremias 10, tá? Pode ler também Salmo. No livro Salmo fala muito sobre idolatria. E aí o cristão, ele fala: não, eu não tenho idolatria, não é? Eu não sou apegado. Como não? Hoje eu tenho visto aí líderes, não é? Entregando ou vendendo pulseira, entregando ou vendendo toalhinha, cruz, tijolo, copo, água, até mesmo unção com óleo, não é? Eles vendem, diz que consagrou, levou em tal lugar lá em Israel, aí traz e vende, você compra, você nem sabe nem que consagrou, como consagrou, quem é essa pessoa, e você deixa lá 1 semana, 2, e vai usar aquilo numa situação específica. Quer dizer, você está pegando a oração de alguém que fez lá atrás e Deus já está aqui na frente, Deus é sempre novo, e você está se apoiando nisso do que se apoiar no Espírito Santo, do que se apoiar em depender do Espírito Santo ali ao vivo, a cores, ao vivo e a cores, no momento ali, ele está presente, é isso que eu quero dizer. Então, de vez a gente confiar no próprio Espírito Santo, que está sempre conosco presente, a gente vai confiar em algo que alguém supostamente entendeu, creu e acha que aquilo está trazendo uma bênção. Cuidado, isso aí está enganando, isso é um engano. E só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um fato que vocês precisam entender, porque às vezes alguns líderes querem distorcer isso para dizer que você pode ter, não é? Mas porque eles não estudam, não buscam e não vê depois como que findou aquela situação e naquilo que ocorreu, não só lá no início, mas depois no fim. Então, por exemplo, em Números capítulo 21, o povo lá de novo se rebelou contra Deus, contra Moisés, e eles reclamam, né, falou contra Deus e diz, versículo 5, tá? Números 21, 5. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável pão. Fastio, né? Tá com enjoo, né? Então o Senhor, ele está ouvindo tudo, tá? Mas ele está vendo tudo. Mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam, e morreu muita gente ali em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, versículo 7, pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, aí ele falou assim, o povo pediu para Moisés orar, né? Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés, né, orou, foi orar pelo povo. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente de bronze. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Estou lendo para vocês aqui. E ponha sobre uma haste, e será que todo que for mordido, que olhar para essa serpente de bronze, ele viverá. Era só para fazer isso. Então, existe um propósito aqui, tá? E eu quero que você entenda isso. Então Moisés obedeceu a Deus, né? Ele fez essa serpente de bronze,
e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando essa pessoa que foi mordida olhava para a serpente de bronze, ele vivia. E aí então resolveu o problema naquela época. O que aconteceu? O povo ficou maravilhado. E aí então eles fizeram o que com a serpente de bronze? Vocês acham que eles iam destruir? Né? Não, eles guardaram, porque foi Deus que mandou fazer. O que aconteceu? Pelos estudos aqui, amados, essa serpente de bronze ficou ali com o povo de Israel em média de 700 anos. Então foi morrendo aquela geração, foi vindo outra, morre, vem outra, 700 anos, né? Praticamente 7 gerações aí. Essa serpente ficou ali. E o que virou essa serpente? Essa serpente, ela acabou virando o quê? Uma adoração, um ídolo, ao ponto que eles queimavam incenso para ela. Então, olha, vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, em segunda carta, né, na verdade, segundo Reis, né, segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Eu vou ler para você aqui desde o versículo 1 em seguida. Diz assim: Ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou o que? A reinar. Veja bem, o rei reinou ali 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Compreendeu? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso depois de 700 anos. Conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, que tinha postes ídolos lá, quebrou as colunas e olha, e deitou abaixo a Acera e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Então veja bem, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, entendeu? Começou a reinar Ezequias, ok? Então ele, depois de todos esses anos, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Olha a confiança. Por quê? Porque ele entendeu. Aqui a Bíblia diz que até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamou-lhe Neustã. Então aquilo virou uma idolatria, aquilo tomou o lugar de Deus. E aquilo estava trazendo agora maldição para o povo de Israel, porque eles confiavam na serpente de bronze, que Deus iria abençoar. Mas agora quem está na frente? A serpente de bronze, quer dizer, a estátua de bronze, que Deus tinha falado lá atrás para Moisés fazer, mas era apenas para aquela ocasião, porque ele queria revelar algo na frente. Mas aí o povo, o que faz? Pega aquilo, começa a idolatrar, e Deus deu graça para esse rei, para ele destruir, porque ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve semelhante entre todos os reis, não houve ninguém semelhante a ele de Judá, entre Judá, né? Nem entre os que foram antes dele, porque ele se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, entendeu, queridos? Se Moisés também, né, vivesse um pouco mais, com certeza ele iria depois dar cabo nesta serpente de bronze, né? Mas logo depois ele morreu, e aí o povo deu sequência até chegar aqui Ezequias. E aí assim o Senhor era com Ezequias, para onde quer que ele saísse, ele prosperava. Por quê? Porque ele dependia de Deus, ele não depende de nenhum símbolo, seja lá qual for, que tenha hoje, que alguém pediu para você colocar. Tá, então você pode perguntar assim, tá, então por que Deus, o próprio Deus, mandou Moisés fazer a serpente de bronze? Isso está explicado em João capítulo 3, ali quando Jesus ele tem uma conversa com Nicodemos, um dos principais judeus. Você pode pegar o versículo 1, e no versículo 2, esse Nicodemos foi falar com Jesus de noite, e ele diz, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então eles estão conversando e tentando entender a vontade de Deus. E Nicodemos,
ele era ali um mestre das escrituras. Preste bem atenção, um mestre, não era qualquer um, mas ele não compreendia o significado de muitas coisas. Então, ele foi falar com Jesus. Aí perguntou Nicodemos, como pode, né? Porque Jesus respondeu, em verdade, versículo 3, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito isto, né? Necessário é vos nascer de novo. Aí ele fala, o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, né? Ai, meu Deus do céu. Senhor, como pode ser isso? E respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Quantos mestres tem aí, amado, e não entende muitas coisas, né? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos faleis de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí olha que interessante, amados. Jesus fala, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Aí ele pega e diz, Nicodemos, como Moisés, lembra, Nicodemos, você é um mestre. Então ele fala, e como Moisés levantou a serpente no deserto, que eu acabei de ler, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele faz menção dessa serpente de bronze e ele faz ali uma analogia e diz assim, assim como, então lembra da serpente. Então, qual foi o objetivo de Deus mandar Moisés fazer a serpente? Então, aí você tem que pegar lá o cenário, a história, e nós sabemos, voltando, que o povo reclamou, e aí o povo começou a ser mordido por serpentes abrasadoras, que são as serpentes literais. A serpente tem veneno, e aí mordiam, em questão de minutos, ou até de segundos, muitos morriam. Então eles foram pedir perdão a Moisés, pediu para Moisés orar, Moisés orou, e Deus falou, faz uma serpente de bronze. E aí levantou. Aquele que era mordido, ele tinha minutos para olhar para a serpente. Então ele, com o veneno aqui, ele olhava para a serpente, ele era curado na hora. Aí então Jesus pega isso, você entendeu isso? Então beleza, agora, então como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então levantou a serpente na haste, então o Filho do Homem também vai ser levantado na cruz, tá certo? Ali na madeira, ok? Então o que isso tem a ver? Aí ele fala, eles lá não viveram literalmente um tempo e foram livres daquele veneno da cobra? Aí ele falou assim, e todo aquele que crer em mim, quando eu estiver na cruz ali, levantado, ele terá a vida eterna. Então, amados, eu tenho um vídeo explicando sobre isso, pode procurar aí, né, sobre a serpente de bronze, mas eu quero só detalhar, porque eu sei que você já ficou curioso, e é importante eu falar, já que eu mexi nesse assunto. Ali a serpente de bronze, ela é uma serpente que tem a mesma conotação das serpentes abrasadoras. Então, serpente abrasadora, serpente de bronze. Então, é tudo serpente, beleza. Mas qual a diferença da serpente abrasadora para a serpente de bronze? A de bronze não tem veneno. E as abrasadoras está cheio de veneno. Então, o que quer dizer isso? Deus, né, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o próprio Jesus é Deus, ele se fez o quê? Homem. Então, Jesus agora está ali diante de Nicodemos e fala, eu me fiz homem. Então, isso está escrito na Escritura, porque você é mestre, você tem que entender isso. Então, Jesus agora, ele é um homem de corpo aqui físico, igualzinho a Nicodemos. Só que Nicodemos e todos nós temos veneno. E Jesus, que é igualzinho a nós como homem, ser humano, porque ele nasceu de Maria, ele não tem veneno. Então, a serpente de bronze não tem veneno, as serpentes abrasadoras têm veneno. Nicodemos, você tem veneno, e eu que sou um humano também, eu não tenho veneno. Então, a serpente de bronze foi levantada numa madeira, eu também vou ser levantado numa madeira. A serpente de bronze, quem olhava para ela tinha vida eterna, ou seja, vida eterna não, né? Era salvo da morte ali
daquele momento, depois ia morrer por causa do pecado, mas não morria mais por causa daquele veneno. E quando Jesus for pregado na cruz, o que ele está fazendo? Ele está levando sobre a cruz os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então Jesus está pagando o preço, né, dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Qual o salário do pecado? É a morte. Então nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu, né? Satanás destruiu o mundo, destruiu o pecado, a morte e tudo, e ele nos salvou, ou seja, morrendo no nosso lugar. E você, cristão, com certeza sabe disso. E agora, quando nós cremos em Jesus Cristo, então, a partir de então, nós temos o que? A vida eterna. Por quê, amados? Porque todos nós, quando nascemos neste mundo, nós nascemos em pecado. Então, lembra que o pecado entrou ali quando a Eva foi enganada, e aí pediu para Adão também comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí então quando Adão obedeceu à voz da mulher, ele também comeu. Aí aconteceu o veneno, o pecado, porque foi a serpente que enganou a Eva, não é? A serpente, lembra a serpente? Enganou a Eva. A Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão também comeu, o pecado entrou e agora eles são mortais, por isso que eles teve até que ser expulso do jardim do Éden. Então a partir do momento que eles pecaram, então a morte e o pecado passou a todos os homens. Então todos morrem. Por que todos morrem? Porque nós nascemos com o corpo envenenado. Entendeu ou não? Uma criança nasceu bonitinha, tal, né, cheia de saúde e tal. Tem veneno ali. O que eu estou falando de veneno? É pecador. Tanto é que criança com um dia de vida morre, né? Um problema, um vírus, uma falta de respiração. Por que ela morre? Porque ela tem uma natureza de pecado sem ter noção de nada. Então, todos nós fomos envenenados, entendeu? Então é por isso que ele está explicando para Nicodemos. Não tem outra forma de salvar vocês. Nicodemos, você tem que entender isso. Lá a serpente era uma sobrefigura, tinha um propósito. Era só para mostrar isso. Aí o que vocês fizeram? Voltando lá para o Velho Testamento, de vez vocês entenderem o que Deus queria, né, ali através daquela situação, vocês vão lá e começam a adorar uma serpente, até queimando incenso para ela. Entendeu, irmãos? E hoje, muitas das vezes, quanto incenso nós estamos queimando aí, adorando, seja um objeto. Tem gente que está adquirindo pulseira, né? Eu vi agora esses dias aí de um grupo grande que está crescendo, e todo mundo usando pulseira, e aquela pulseira vai, né, é como se fosse uma marca, uma proteção, e vai dar tudo certo, nada vai quebrar, tá tudo... Irmãos, tudo isso é mentira de Satanás, é engano e é idolatria. E como eu trabalho com batalha espiritual, a partir do momento em que você coloca qualquer coisa como símbolo, qualquer coisa como algo de proteção, você está idolatrando aquele objeto, seja lá o que for. Você está deixando Cristo de lado e dizendo que aquilo ali agora é a tua proteção. Por exemplo, Deus mandou 40 homens escrever a Bíblia. Então foi Deus que mandou escrever a Bíblia. Aí o que as pessoas fazem? Uma boa parte, pega a Bíblia e faz aquilo um amuleto da sorte. Ele abre a Bíblia assim e vai na sorte. Eu quero ver agora o que Deus vai falar comigo. Não faça isso. Então eu vou colocar a Bíblia debaixo do meu travesseiro, porque agora eu vou sonhar com Deus. Nada a ver. Eu vou colocar a Bíblia agora aberta para Deus me proteger. Nada a ver. Em outras palavras, o diabo chega e fala, eles acreditam num papel a qual foi escrito ali algo que isso aí vai passar, vai ter que depois fazer outras Bíblias, porque isso é corruptível, não é desse mundo. Quer dizer, de vez eles creem no Deus da palavra, no Deus da Bíblia, eles acreditam agora na Bíblia do Deus que mandou escrever. Entendeu a inversão? E hoje está assim. Hoje está assim. Então, você pega, por exemplo, os apóstolos, até o apóstolo Paulo, quem tocava na veste dele, a unção era tão grande que curava. Aí queriam pegar as vestes para idolatrar. Por exemplo, por que você acha que o diabo lutou pelo corpo de Moisés? Porque o corpo de Moisés era um corpo que tinha muita unção. Então ele queria pegar aquele corpo para até mesmo, né, se apoderar daquele poder e fazer dele um ídolo para que o povo, entendeu? Siga ou faça dele uma idolatria. E graças a Deus que Deus o guardou e o diabo não
conseguiu pegar o corpo de Moisés, tá? Então hoje você vê que tem muitas religiões que Deus usa alguém aí para fazer um grande milagre, pronto, a pessoa já virou, né, uma idolatria, virou um santo aqui, santo ali e tal, e aí começa, foto, isso, aí começa a guardar, aí começa a fazer um monte de coisa. Irmãos, Deus usa pessoas sim, glória a Deus. Lembra do apóstolo Pedro? O Espírito Santo está me lembrando aqui, que quando Pedro curou aquele paralítico, queriam adorar ele. Aí ele falou: ei, eu sou homem igual a vocês. Este homem está de pé, foi curado, né? No nome de Jesus. Então, ou seja, vocês estão aí admirados olhando para mim? Não. Ele está andando, está curado, porque Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, esse sim, que morreu na cruz, esse que venceu o diabo, o pecado e a morte, que ali consumou todas as coisas, é ele que fez isso. Então a honra, a glória, e se você quer adorar alguém aqui, adore a Jesus Cristo, mas não é o pastor Juscelino, não é o apóstolo Pedro, não é o bispo tal, ou a bispa tal, o apóstolo isso, o apóstolo aquilo, nada disso. Nem padre A, nem padre B, nada disso. Ah, é um símbolo A, símbolo B, esquece. Não coloque nenhum símbolo dentro da tua casa. Ah, eu usei esse pano aqui, orei, ungi ele, joguei sobre a cabeça da pessoa e a pessoa foi curada, não sei o que e tal. Aí a pessoa pega aquele pano, começa a guardar, nem lava e deixa ali, uma idolatria. Vocês já viram quando um jogador, né, ele vai lá e tira a camisa dele suada, tudo e tal, e joga, aí o povo se amata lá e quer pegar, puxa aquela, puxa aqui. Aí aquele que consegue ficar com a camisa nem lava, para não sair o cheiro, né, e guarda ali num negócio. Ou então alguém que pega a bola do gol, a bola que fizeram o primeiro gol, um monte de coisa. Aí dá a bola, a pessoa guarda lá numa caixa de vidro e ninguém pode mexer, porque não, isso aí, queridos, como nós somos idólatras, né? Nossa natureza, ela é um imã, né? Se apega a tudo. Por isso, queridos, eu creio que Deus está deixando muito claro ao seu coração. E se você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, pode ter certeza que Deus está alertando você. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. Adore a Deus em espírito. Puxa, mas eu não vejo espírito. Ótimo, é por isso mesmo. Você tem que crer, né? Você tem que entrar no seu quarto, como Jesus ensina, ora e Deus te vê ali, você orando, Ele te ouve. E você está adorando a Deus em espírito e em verdade. A palavra, você vai ler a palavra, pedir para o Espírito Santo revelar a Cristo. Então, aquela palavra é para revelar o Deus da palavra, que é Cristo, para que você possa entender a vontade dele e viver por ele. E não se apegar a nada deste mundo, a nenhum símbolo, nenhuma cruz, nenhuma roupa, não é? Nenhum lenço, nenhuma pulseira, nenhum chapéu, nada. Qualquer coisa que você tiver na sua casa, que isso representa bênção ou proteção, queime, se arrependa, porque você está trocando Cristo por esse negócio aí. Então, em nome de Jesus, retire isso daí agora, porque você está com brecha aberta e o inimigo está entrando por aí para travar a sua vida, trazer doenças, problema e tantas outras opressões, tá? Então que o Espírito Santo revele essa palavra no seu coração, se inscreva no canal, mande essa mensagem para todas as pessoas que Deus colocar no seu coração, alerte elas, tá? Alerte elas, se conhece alguém que vive assim, alerte, manda essa mensagem. Então, Deus é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade. Queime as imagens, destrua tudo. Não tenha nada, tá? É no campo do inimigo. O inimigo faz muito disso. Por quê? Porque o inimigo ele quer ter um ponto de contato dentro da sua casa. Destrua isso, se liberte em nome de Jesus. E me siga aqui compartilhando e divulgando essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, fique com Deus.